Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho da consolação, ele era um levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, ele vendeu e trouxe o preço da propriedade e depositou o valor aos pés dos apóstolos. Entrando certo homem chamado Ananias, junto com a sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, ele reteve a parte do preço. E levando o restante, depositou também aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Se você tivesse conservado, porventura, o valor, ele não seria teu? E vendido, não estaria no seu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabia do que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se para ela e perguntou: dize-me, vendestes por tanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: porque entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-na na porta e levaram-na e sepultaram-na junto com seu marido. Sobreveio então grande temor a toda a igreja e todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Hoje é um culto bastante peculiar, né? Porque isso que você está vendo aqui hoje, que está acontecendo e que vai acontecer daqui a pouco, não é uma coisa que a gente está fazendo sempre. Na verdade, a gente tem que fazer mais vezes. Fazia muito tempo que a gente não fazia essa prática aqui de, vamos dizer, de ofertar, de trocas assim, de carinho entre uns aos outros, representando aí com alguma coisa. Faz tempo que a gente não fazia isso. Então, hoje é um culto bastante peculiar. E como esse culto está acontecendo hoje, também é Santa Ceia, né? Estamos sentados aqui na mesa. Então é bom da gente falar dessas coisas hoje, porque a Santa Ceia é um culto família, no sentido de, sabe aquela hora que você senta na mesa para conversar? Então não é só para falar de coisas boas, é muito bom ouvir coisa boa na hora da janta, na hora do almoço, mas às vezes a mesa é também para trocar ideias e falar de coisas que aconteceram durante o dia, até às vezes tem uma discussão calorosa na mesa, porque é mesa, amém, amados? E a mesa, ela existe para isso, para trocar informações boas e ruins, ter até discussões, acontece, debates, não era para acontecer, mas às vezes acontece, desde que termine em perdão, eu te perdoo e tudo bem, pelo menos aconteceu uma cura. Então a mesa é para isso, e aqui a gente está numa mesa de família. Então, normalmente, dia de Santa Ceia é o dia da gente falar de coisas que a gente não fala num dia normal. Essa situação aqui que eu vou falar hoje, por exemplo, ontem na live, eu tratei de um assunto que não é se falado.
não vou repetir aqui. Volta lá no Instagram da igreja, digita 13º dia, deve ter lá uns 10 minutinhos do meu motivo de oração de ontem. É uma coisa que a igreja não conversa sobre aquele assunto de ontem. Pouquíssimo falado aquilo que a gente falou ontem. Não é toda hora que a gente fala sobre aquilo. De litígio entre irmãos. Vai lá e ouve depois. E assim como aquele assunto de ontem, esse de hoje também não é uma coisa muito falada. Então eu queria entregar essa palavra para você, debaixo de bênção, mas que você observasse como isso é tão, tão importante. Então vamos primeiro para dentro do texto. Quero que você saiba que aqui não é Velho Testamento. Nós estamos no Novo Testamento. Preste atenção nisso. Por quê? Porque muitas coisas que a gente fala da Bíblia, as pessoas falam, isso é do Velho Testamento. Isso aí já passou. Isso aí é da lei de Moisés. Isso aí, e eles descartam o Deus juízo, o Deus do juízo. Eles descartam a justiça de Deus do Novo Testamento. Inclusive a linguagem de internet hoje é essa, né? Deus é amor, ponto. Então ele tem que aceitar tudo, amar tudo, passar a mão na cabeça de todo mundo, independente do que as pessoas façam. Então esse é o Deus que é pregado na internet, mas não é o Deus da Bíblia. Nem do Velho Testamento e nem é o Deus do Novo Testamento. Porque não existe dois deuses, existe um único Deus e ele é o mesmo desde a eternidade. E ele sempre foi e sempre será, no Novo, no Velho Testamento, um Deus de justiça e de juízo. Porque ele é pai e porque ele ama. E essa semana também eu falei disso. Todo pai que ama corrige. Todo pai que ama corrige. O pai que não ama, ele não corrige. Se você quer dizer que você ama seu filho, você tem que corrigi-lo. Se você não corrige, é porque você não tem amor sobre esse filho. Não há amor. Isso é bíblico, tá? Que eu falei. E agora a gente chega num texto aqui. Jesus já veio. Jesus já morreu. Deu a vida por nós em amor. Jesus ressuscitou ao 3º dia. Já desceu agora o Espírito Santo. As pessoas foram batizadas com o poder do Espírito Santo. Essa igreja que eu estou lendo, ela é cheia, uma igreja cheia do Espírito Santo. Pedro nunca teve na melhor fase da sua vida cristã. Porque Pedro, vocês conhecem, né? Ele já teve várias fases na vida. Até a fase de negar Jesus, ele já teve na vida dele. Teve a fase do reencontro, né? De ter que se converter de verdade ali, antes de Jesus subir para o céu. Então Pedro foi um crente complicado, como eu, né? Só que agora Pedro está na melhor fase da sua história de ministério. Ele agora é um homem que tem certeza do que ele é, porque ele veio e ele está cheio do Espírito Santo. E junto com ele toda a igreja. O Barnabé, que a igreja já conhece o Barnabé. O Barnabé é um personagem muito, muito querido por nós, da nossa igreja. A gente até pratica aqui algo que a gente chama de fator Barnabé. Que não tem exatamente a ver com essa atitude aqui, que eu li para vocês. Mas o Barnabé é o cara, irmãos. Tanto é que esse é o apelido dele, né? Barnabé é um apelido. Não é o nome dele é José. Mas o apelido dele é filho do Espírito Santo, filho da consolação. Olha o apelido da pessoa. Olha o apelido, filho do Espírito Santo. Pensa, quem leva um apelido desse é um cara que ouve Deus, sim ou não? E ele era da igreja também. Então eu tenho um líder que é da igreja, tem um outro que é da igreja. E o Barnabé, ninguém pediu nada para ele. Escute bem, ninguém pediu nada para ele. Ninguém. Ninguém pediu. Na verdade, eu vou ficar com essa palavra como a palavra da manhã. E para a gente não envolver mais tempo, eu já vou aproveitar e pregar isso. Então, queridos, vamos lá. Nós temos um tempo. Tempo. Qual é o tempo? Nós temos aqui Jesus que já veio, já morreu, já ressuscitou, desceu o Espírito Santo. Nós estamos num tempo, no nosso tempo. Porque esse tempo é o nosso tempo. Novo Testamento. Nós estamos aqui com um grupo de homens de Deus, cheios do poder do Espírito Santo, fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Daqui a pouco eu vou ler um outro texto aqui para vocês.
Ou melhor, só você virar a página para o lado, vira a página para trás, você vai encontrar versículo 43 do Atos 2. Versículo 43 de Atos 2. Ele diz assim, ó: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então nós estamos num tempo de prodígios e sinais realizados dentro da igreja. Então era a igreja cheia do poder do Espírito Santo. E tinha um homem ali naquele momento à frente de tudo isso, que era o apóstolo Pedro. À frente, pelo menos, desta reunião que estava acontecendo, ou daquele grupo. Porque eu não sei se você sabe, mas essa igreja que a gente está lendo aqui, era uma igreja que acontecia nas casas. Então eram pequenos grupos que se espalhavam nas casas. A gente não sabe aí, nesse momento, exatamente onde é que eles estavam. Se estava num grupo, porque eles também se reuniam no templo, na sinagoga também. Mas a gente não sabe onde é que eles estavam, se estavam dentro de uma casa, ou se estavam em algum ambiente aberto com mais gente. Acredito eu que eles estavam numa casa. Por quê? Porque os caras entraram lá naquele ambiente, sepultaram uma pessoa, porque é difícil alguém que morre e a cidade inteira não fica sabendo, não é verdade? Se tivesse acontecido num lugar público, já tinha se espalhado a notícia, mas provavelmente eles estavam em algum lugar, um pouquinho mais afastado, onde a notícia ainda não tinha chegado, inclusive não tinha chegado na própria esposa. Então, eu quero acreditar que eles estavam num lugar pequeno, num grupo pequeno, um pouco mais reservado, e não era num lugar público. Isso é eu que estou falando, baseado na minha ideia que eu tenho aqui do momento, porque a mulher chegou e nem sabia do que tinha acontecido. Se fosse um lugar público, a notícia já tinha sido espalhada. Tá ok? Mas isso não importa. O que importa é que a gente tem um fato aqui. E o fato é que esse Barnabé, agora um dos membros dessa igreja, também cheio do Espírito Santo, estava lá no seu momento com Deus, orando. Eu acho que ele viu a necessidade da igreja lá no momento, tinha várias necessidades. Você vai para Atos capítulo 6, você vai ver que eles tinham problema de cesta básica lá. As viúvas, né, que não eram contempladas com o INSS ou com a Bolsa Família, não existia isso lá no tempo de Jesus. Então as viúvas, e eram muitas, porque os maridos saíam para a guerra. Então era muita viúva. E essas viúvas, os maridos saíam para a guerra e eles morriam. E elas ficavam tendo que criar os filhos e às vezes não tinha recurso da família. Quando tinha avô, avó, propriedades, a família assumia a mulher que ficou e os filhos e dava tudo certo. Mas algumas viúvas não tinham ninguém, como hoje em dia é assim. E em Atos capítulo 6 falam que os apóstolos estavam com um grande problema acontecendo no meio deles. Porque havia algum grupo de viúvas que não estavam recebendo auxílio da igreja. Porque se não fosse a igreja, muitos estavam morrendo de fome. E ele teve que selecionar pessoas lá para poder cuidar só dessa parte da assistência social. Então você percebe que a igreja tinha muitos problemas sociais, né? A igreja não. A sociedade naquele momento tinha muitos problemas sociais por conta do Império Romano e, enfim, que você já sabe o que acontece quando um país domina outro país. E eles tinham esses problemas sociais. E a igreja chega. E a igreja chega para resolver uma série de situações, principalmente espiritual. Veja bem, irmãos, a igreja não nasceu para resolver problema social. A gente resolve os problemas sociais porque, por favor, Daniel, me acha aquele texto para jogar no telão sobre a fé sem obras. Mostra a tua fé com as tuas obras. Cris também é muito fera nisso. Se souber, me ajuda aí. Mostra a tua fé sem as tuas obras e etc. Eu quero jogar isso na tela. Para você ver que as coisas que eu falo, é porque eu não fico falando um montão de versículo, então dá a impressão que eu estou falando e achando alguma coisa. Eu nunca falo do que eu acho aqui, eu falo algo sempre o que a Bíblia diz. Então não é o fato que eu não fico citando um montão de versículos que não está escrito na Bíblia. Então nós vamos... eu quero antes desse. Mostra-me
mostra-me, que fala, mostra-me a tua fé, que ele vai ensinando os porquês. Eu estava falando sobre a igreja ter ou não ter que fazer obras sociais, tá? É nesse mesmo texto aí, eu acho que é alguns versículos antes. Eu acho que é alguns versículos antes. Acharam aí? É o 17, 18, por aí. Mas alguém vai dizer assim, tu tens fé? Eu tenho obras. Aí ele diz, mostra-me então a tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Próximo. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios acreditam e tremem. Próximo. Não, é aquele outro que você me mandou antes. É antes desse? Aquele primeiro, assim. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Então preste atenção aqui. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus, não tem como eu dizer que eu tenho fé em Deus e não praticar coisas boas. Vocês entendem isso? Não tem como. Uma pessoa que diz que ama a Deus de verdade, uma pessoa que tem fé em Deus, não tem como ela não praticar boas obras. Mas existe uma pessoa que não tem fé em Deus, é ateu, ateia, mas ela faz boas obras. Então é totalmente possível fazer coisas boas para as pessoas, sem acreditar em Deus, sem ter fé em Deus. Totalmente possível. Isso acontece muito. Mas é impossível dizer que eu acredito em Deus e não fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Mas, eu quero que você entenda o seguinte, a primeira vocação da igreja, se assim eu posso dizer vocação, o primeiro chamado, a primeira missão da igreja, não é praticar boas obras. A primeira instância da igreja é pregar o evangelho da salvação. A própria vocação de Jesus, a própria missão de Jesus, não foi vir fazer boas obras. Aí, é claro, antes de eu terminar de falar, alguém pode vir na minha frente e dizer, mas pastor, Jesus fez isso. Claro que ele fez muitas obras. Jesus alimentou 5 pães e 2 peixinhos, depois ele alimentou com 4.000 pessoas, depois ele pagou imposto, depois ele curou a sogra de Pedro, depois ele curou outras pessoas, ajudando eles. E não vem falar para mim que isso não é assistência social, porque irmãos, a mulher do fluxo de sangue, não sei se vocês lembram dela, 12 anos com uma menstruação que não acabava nunca, 12 anos de uma hemorragia que não parava nunca. A palavra do Senhor diz que essa mulher tocou em Jesus, ele falou, eu senti sair virtude de mim e tal, e ela foi curada. Só que antes de você ler essa cura, está falando lá, que ela gastou tudo que ela tinha. Então ela gastou tudo que ela tinha para tentar ser curada. Então a cura ali foi uma cura, aleluia. Mas também foi uma assistência social. Por quê? Porque aquela mulher parou de ter que ficar investindo do que ela já nem tinha mais para investir, tentando. Então quando você cura alguém, você também está livrando ela de gastar dinheiro com remédios. Quantos entendem isso? Então quando você cura alguém, você está dando para ela duas coisas, a saúde e dinheiro. Não sei se vocês estão me entendendo. Só quem toma remédio sabe do que eu estou falando, irmãos. Eu tomo uns remedinhos lá de pressão, eu tomo remédio de pressão e algumas outras coisinhas. É caro, irmão, para você manter certos tipos de remédio. E tem remédios caríssimos, tem remédio de R$200, R$300, R$400. Tem remédio que o governo não dá. É verdade ou mentira? Então, assim, quando você cura alguém, quando você leva a cura para alguém, você também está fazendo ela prosperar. Então, Jesus, ele fez tudo isso, mas a Bíblia é clara. Inclusive, joga esse versículo na tela para mim. A palavra do Senhor diz assim, que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Esse foi o alvo. O alvo de Jesus, quando ele desceu do céu, foi buscar e salvar
o perdido. Glória a Deus mesmo. Vou repetir para ver se tem mais alguém dá glória a Deus com você, Reinaldo. Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Esse aqui é a missão. Essa é a missão. Quem é da administração sabe que tem aquele negócio de missão, valores, né? Vocês sabem daquele negócio das empresas? Essa aqui é a missão, cara. Buscar e salvar o perdido. Está escrito ali fazer assistência social? Está escrito ali curar doente? Está escrito ali essas coisas? Não está escrito. Mas e por que então Jesus fez, já que não... Porque as boas obras estão intrínsecas dentro da missão. Tem um outro texto que diz o seguinte: você vai buscar e salvar o perdido, não vai? Você vai falar que Jesus ama ele, não vai? Você vai falar que tem salvação para ele, não vai? Só que você chegou lá e ele está morrendo de fome. Você acha que ele vai ouvir sobre o amor de Deus com a barriga... O cara não consegue nem pensar direito sobre o que você está falando. Ele quer comer, a primeira coisa dele é comer. Eu quero comer, cara. E se bobear, você falar, Jesus te ama, ele falar, então me dá comida. Cadê a comida que eu não estou vendo aqui? Eu quero comer. Não, mas Jesus quer te salvar, eu sei, mas eu quero comer primeiro. E a Bíblia deixa claro, antes que você fale, alimente ele. Dê a comida primeiro. Porque aí ele vai conseguir te ouvir. Se você não levar cura para alguém, a pessoa não vai conseguir te ouvir. Se você, às vezes, não ajudar ela a dar uma trajetória para o casamento dela, ela não vai conseguir ouvir. Porque são pessoas. E as pessoas precisam de coisas. E Deus não abriu mão de poder ajudar as pessoas com as coisas. Não é o alvo. Não é o alvo principal. Pastor, por que não é o alvo principal? Me ajuda, vai. Porque eu já conheci muitas pessoas, mas muita, que a igreja já ajudou com cesta básica, meses. E quando a gente falou assim, olha, vamos dar uma pausa na cesta básica, porque chegou a hora da pessoa arrumar um emprego. A pessoa saiu do grupo. Ela saiu do grupo. Então, na verdade, ela não queria Jesus. Ela queria só o que Jesus tinha para dar para ela. Ela queria só comer. E isso não é de hoje. Jesus passou por isso também. Lembra que eu te falei que teve 2 multiplicações de pães? Teve a primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Depois teve a segunda multiplicação. Foram 7 pães para 4.000 pessoas. Olha só que coisa. Tinha só 5 e foi para 5.000. Agora tinha 7 e foi para 4.000. Jesus já tinha feito aqueles milagres 2 vezes. Se você pegar 5.000, e vocês sabem que não é um número real, porque eles contavam só a cabeça dos homens. Né? Dizem aí que se for fazer a conta correta, dá mais de 12.000 pessoas. Dá 5.000, dá mais de 12. E se a de 5.000 dá mais de 12, a outra dá quase 10. Então, se você for somar as pessoas, vamos dizer que Jesus deu uma cesta básica. Tudo bem até aqui? Que Jesus deu um bom prato. Se você for somar o bom prato do dia, Jesus deu um bom prato para quase 20.000 pessoas. Mais ou menos. Só que Jesus, quando ele faz tudo isso acontecer, fora os milagres, a gente está falando só de comida. Chega um momento que Jesus fala assim, eu vou atravessar para o outro lado que eu quero descansar. E ele atravessa para o outro lado. Segue eu aí, que se eu precisar de um versículo nesse texto, você vai colocar para mim, Andressa. E ele atravessa para o outro lado para descansar, ele estava cansado. Só que quando ele atravessa para o outro lado para descansar, o que ele encontra lá? Ele já encontra um monte de gente lá de novo, querendo mais coisa. E Jesus, veja bem, não é outro, Jesus, cheio de amor, olha a frase que saiu da boca de Jesus: vocês só estão aqui por causa do pão e do peixe. Isso não saiu da boca de ninguém fofoqueiro. Saiu da boca de Jesus. Vocês só estão aqui por causa de pão e peixe. Vocês só estão querendo as coisas. Achou o versículo, Andressa? Achou?
Vocês só estão aqui por causa de pão e do peixe. O que Jesus estava querendo dizer com essa frase? Eu vim por um motivo muito superior. Eu vim para buscar e te salvar, te levar para uma vida eterna. Eu vim morrer na cruz, ele não tinha morrido ainda. Eu vou morrer daqui a pouco. Eu vou entregar a minha vida para você daqui a pouco, para anular a sua dívida. Você merecia morte, você merecia castigo eterno, você merecia juízo no sentido de lago de fogo, que está preparado para os demônios. Era isso que você precisava. Mas eu vim para tirar você desse juízo e pagar o preço da salvação da tua vida. Daqui a pouco eu vou morrer por vocês. Daqui a pouco eu vou subir na cruz para zerar a sua conta eterna. Aleluia mesmo. Só que vocês, agora eu vou usar a frase de Jesus, vocês só estão aqui porque vocês estão querendo sinais e porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês só estão aqui por causa de pão e de peixe. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos ler esse versículo todo mundo junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Só para decorar, vai lá. Então é verdade que tem gente que só vai para a igreja porque quer as coisas? É verdade ou não? É verdade. Isso já era verdade no tempo de Jesus. Já foi verdade com Jesus. Só que o que Jesus quer são pessoas reais, pessoas verdadeiras. Ele quer levar a vida eterna para cada um de nós e que a gente viva uma vida real. O que é uma vida real em Cristo? Saber que Ele sim pode suprir todas as minhas necessidades. Não é pecado você querer as coisas de Deus. Jesus não está dizendo aí que é pecado eles quererem. O que Jesus está dizendo é o seguinte: é só por causa disso? É só por causa disso? Porque se for só isso, não te garante a entrada no reino dos céus. Então a igreja, ela tem o mesmo papel que Jesus. Nós estamos dentro da mesma missão de Jesus. A nossa missão é a missão de Jesus: buscar e salvar o perdido. Mas no meio dessa missão, nós vamos ter que alimentar pessoas. Tudo bem até aqui? Só que nós temos que ter sabedoria, Espírito Santo que concede, discernimento de espíritos e palavra de conhecimento para saber se quem a gente está alimentando, presta atenção, olha aqui para mim, precisamos saber se quem a gente está alimentando só está querendo pão e peixe. Falei para vocês que a palavra de hoje é uma palavra de mesa, né? Não é uma palavra de sentar na mesa. Pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a fonte de alívio já ajudou e está ajudando muita gente. Talvez você não fique sabendo porque a gente não fica publicando isso aqui. Mas só nessa mesa aqui, por exemplo, olha esses alimentos que estão aqui. Isso aqui é somente a sobra. Isso aqui não é o que a gente arrecada por mês. Isso aqui são as sobras. Porque os grupos de alívio, eles já distribuem durante o mês alimentos e tantas coisas. Tem coisas que os grupos fazem que eu nem sei. Tem muitas pessoas que alimentam pessoas do seu próprio salário. Tem pessoas que fornecem roupas. Tem pessoas que fornecem gás de cozinha. Entre o grupo de alívio já tem acontecido muita ajuda social. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é, nós não fomos gerados primeiramente para isto. E toda vez que a gente vai ajudar alguém, a gente tem que deixar isso muito claro. Nós estamos te ajudando, mas você precisa de Jesus. Nós estamos te ajudando, mas isso que a gente está ajudando não vai ser para sempre. O que você precisa é de Jesus e não de mim. Repito, você precisa de Jesus, você não precisa da minha comida. Você precisa de Jesus, você não precisa da minha roupa. Eu estou te dando a minha roupa agora,
eu estou te dando a minha comida agora, mas você não pode ficar com a minha comida, com a minha roupa. Você tem que depender de Jesus e não de mim. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Porque em vez da gente ajudar a pessoa, a gente está transformando ela numa dependente. Dependente emocional e dependente físico. Isso serve para os dois ângulos. Eu achei muito bonito o testemunho da Claudinha, porque durante o testemunho ela disse assim algumas frases, uma ou algumas, dizendo assim, olha, neste período, e ela colocou, né, todas aquelas coisas que você ouviu, né, solidão, não sei o que lá, doença, tal, as guerras dela. Ela disse assim, nesse período, eu aprendi a ser dependente do Espírito Santo. Ah, mas e a igreja onde estava? Ela fez essa pergunta com certeza. Essa pergunta deve ter vindo da boca do Satanás, porque essas perguntas vêm da boca do Satanás. Muitas vezes deve ter vindo lá no ouvido da Claudinha. E a igreja? Cadê o pessoal da igreja? Cadê não sei o quê? Cadê isso? Cadê aquilo? Por que ninguém veio aqui? Por que ninguém ligou? Por que ninguém... Será que eles não sabem que eu estou doente? Será que eles não sabem que eu estou negociada? Será? Cadê a igreja? Só que no período que estava acontecendo tudo isso, e ela estava na guerra dela, ela estava sendo moldada pelo Espírito Santo. E detalhe, não foi a igreja que trouxe cura para a coluna dela, não foi a igreja que trouxe comida para a casa dela, não foi a igreja que ajudou ela a pagar as contas dela, não foi a igreja que deu força para o marido, como ela elogiou o marido aqui, elogiou demais, tá, Claudinha? Não faz esses elogios em público não, viu? Porque depois o cara sai daqui se sentindo. Não foi a igreja que foi lá perguntar para ele qual é as contas que ele tem para pagar, mas no momento da crise deles, porque eles já tinham Jesus, já tinham aprendido do Espírito Santo, agora na hora da crise, é a Ele que eu vou ter que recorrer, e por isso eles estão vivos hoje, senão estaria morto. Verdade é essa, é verdade. Está pensando que estou exagerando? Pergunta para eles depois, no particular. Não estariam mortos. Então nós temos que ensinar as pessoas a depender do Espírito Santo, e saber que o Espírito Santo, Ele está lá, para nos comandar, para nos governar, para nos dar direção, e até falar o que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro, para a gente comer. É o Espírito Santo que dá a estratégia até para a gente arrumar um serviço para a gente comer. Porque eu não sei você, mas eu já passei por isso. Eu sei que nem todos passaram, mas eu já passei por um momento onde eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar a condução, para procurar emprego. Já não conseguia mais emprego, porque já tinha passado a época dos currículos, né? Aquelas coisas lá, tinha passado essa época. Já era outra fase. Já não tinha... E uma série de coisas que me impediam de... Sabe quando você olha para um lado, olha para o outro, não tem emprego, não tenho amigo, não tenho dinheiro, não tenho coisa, não tenho passe, não tenho condição. O que eu faço? Eu tenho que sair disso. Aí você olha para a esquerda, para a direita, para o outro. Nesse momento, só Deus pode vir com um milagre. E você tem que ensinar a pessoa a vir com um milagre. Meu sogro está aqui testemunha. Pergunta para o meu sogro se algum dia eu toquei a campanha dele e falei assim, seu Wilson, por favor, me socorre aqui porque estamos passando necessidade, Mateus está sem leite. Algum dia você ouviu essa frase da minha boca, seu Wilson? Já me ajudou muito esse homem aqui, demais, já me ajudou em várias situações. Mas ele nunca viu eu chegando na casa dele e pedindo misericórdia, me ajuda porque está faltando leite. Mas muitas vezes, cansáveis vezes, eu tive que chorar, eu, Adriana, chorar nos pés do Espírito Santo. Tenho vários testemunhos sobre isso, vários. Sobre não ter nada e alguém chegar na minha porta depois da oração, com uma compra feita. Vocês estão aqui? Então preste atenção, se você está cuidando de alguém, se você está abençoando a vida de alguém, se nesse momento você está evangelizando alguém, tentando ganhar essa pessoa para Jesus, não permita que essa pessoa fique dependente e mórbido de você. Nem físico e nem emocional. Você tem que ensinar, instruir ela a ser dependente do Espírito Santo. No primeiro dia você dá comida. No segundo dia você veste uma roupa nela.
Você até compra um colchão para ela. Mas no terceiro dia você fala, agora vamos trabalhar. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E o Espírito Santo vai te dar sabedoria. O Espírito Santo vai te dar coragem, porque às vezes a gente perde a coragem. O Espírito Santo vai te tirar a preguiça, porque às vezes o diabo coloca a preguiça. O Espírito Santo vai te dar caráter, porque às vezes o diabo roubou o caráter da pessoa. Ele já não tem mais caráter. Mas o Espírito Santo vai refazer o teu caráter. E nós vamos ajudar as pessoas sim. Com as coisas, vamos. Mas primeiro, pensando que o alvo principal dessa pessoa é salvação. Porque você pode dar tudo para ela, mas se você não levar salvação, ela não tem nada. A gente via aqueles quadros, né, dos programas de domingo de televisão. Acho que você já assistiu, ou você gostava de assistir. Aqueles quadros, né? Dia da Princesa, vou comprar casa para você, eu não sei o nome dos programas. Vamos reformar sua casa, ou aquele que não tem casa, vamos dar uma casa para ele. E você já assistiu esses programas aí? Né? Você já chorou também, né? Então, é tudo muito maravilhoso ali, enquanto você está assistindo. A família chora, a família fica todo mundo emocionado. Volta lá, agora, depois de 3 anos. Volta lá no cara que ganhou a casa. É capaz de você chegar lá e ele ter vendido a casa. Eu não me lembro que programa que foi de um carro. Eu acho que... Mas gosta de um programa de auditório, viu? Minha colega. E eu lembro que foram fazer uma reportagem com pessoas que tinham ganhado esse prêmio. E um dos que tinham ganhado simplesmente vendeu o carro. Então, o dar coisas não salva. Vou repetir. O dar coisas não salva ninguém. Mas para salvar alguém, às vezes eu preciso de entrar com alguma coisa primeiro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes eu preciso de entrar com alguma coisa primeiro para a pessoa poder me ouvir. Mas não é o alvo principal. E eu li essa palavra aqui para você, eu vou te dizer onde que eu quero chegar. Eu quero chegar aqui que a igreja estava acontecendo, muitas pessoas precisavam de coisas, eu tinha viúvas que estavam precisando de comida, eu tinha muitas coisas sociais a serem feitas. O Barnabé percebeu tudo isso, ele era da igreja, ele percebeu a quantidade de pessoas que estavam chegando, precisando de coisas sociais, e o Barnabé, porque ele era cheio do Espírito Santo, estava na casa dele orando e ele pensou assim, no coração dele, eu não sei, né? A Bíblia não fala quanto que é, né? Mas eu imagino assim, vamos, puxa vida, eu tenho um terreno ali parado. Eu tenho um sítio ali que não, né? Eu tenho 2, 3 casas, eu não sei, a Bíblia não fala quantos ele tinha. Mas falou que ele tinha uma propriedade. Ele falou, puxa vida. O Espírito Santo botou no coração dele. Ele botou no coração dele. Eu vou vender esse negócio e vou ajudar as pessoas que estão chegando na igreja. Está chegando muita gente necessitada, eu vou ajudar. E ele pôs isso no coração. Foi o Pedro que mandou? Foi a igreja que pediu? Quem pôs no coração dele? Diga, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo botou no coração dele, ele foi lá e fez. Vendeu a tal da propriedade. E essa fala de colocar aos pés, não foi literalmente que ele foi lá e pôs no pé. Significa que ele colocou aos cuidados dos apóstolos, porque os apóstolos eram administradores da igreja. Vocês estão aqui ainda? Já estou terminando, segura aí. E ele colocou aos cuidados dos apóstolos, para os apóstolos administrarem aquele recurso que tinha entrado. Tudo bem até aqui. O problema é que quando você faz isso, e se você é uma pessoa que tem poder aquisitivo e começa a fazer essas coisas dentro da igreja, você começa a ser notado. E tem coisa que não dá para não notar. Não tem coisa que não dá para notar. Por exemplo, imagina a cena. Tem um carro que chega aqui na porta da igreja todo dia, todo domingo. Todo mundo sabe que o fulano tem aquele tal daquele carro. E aí do nada o cara lá em casa estava orando e Deus falou assim, ó, dá seu carro para vender e dá o dinheiro para a igreja. Beleza, a pessoa foi lá, fez. É uma coisa que não tem como esconder debaixo da gaveta. Não tem como ser secreto. Todo mundo sabia que o cara tinha aquele carro. E uma hora ou outra todo mundo vai saber que aquele carro foi doado para a igreja. Não vai ter jeito, é uma coisa que não dá para ficar em secreto. E foi o que aconteceu com o Barnabé. Ele teve uma atitude que não deu para ficar em secreto. Porque chegou um recurso do nada lá, muito grande.
Acredito até que, sei lá, se o Pedro era igual eu, que gosta de ficar falar muita coisa, o Pedro soltou lá, sem querer talvez. Olha, nosso irmão Barnabé entregou uma oferta aqui que vai dar para ajudar bastante gente. Talvez, não sei. Eu sei que o Ananias e a Safira ficou sabendo. E aí, mulher? Vamos fazer também? Diga comigo assim, ó. Fala assim comigo. Uma coisa é ouvir o Espírito Santo. Outra coisa é ouvir a minha alma. E eles, porque eles ouviram a alma deles. Ah, vamos fazer também. Só que na hora que foram vender a propriedade, eles pensavam que custava 100 mil. E quando eles foram vender, quando chegaram na imobiliária, falou, vamos vender por 100 conto, a gente dá esse dinheiro para a igreja. Só que quando chegou na imobiliária, o cara falou da imobiliária, não, esse terreno seu vale 300 mil. Tudo isso? 300 mil? Meu Deus. Mulher, é o seguinte, ó, a gente tinha combinado de dar tudo, não era? Tinha. A gente achava que valia 100, não achava? Sim. Mas valia 300. Então já que a gente combinou que ia dar 100, vamos dar os 100, e a gente fica com os 200, está tudo certo. Porque a igreja não tem dinheiro mesmo. Se chegar a 100 mil, vai ser muita grana. E o Ananias foi lá entregar o dinheiro. Diga comigo, 2 ofertas, 2 propriedades, mais 2 corações diferentes. Então a oferta era a mesma coisa, as propriedades eram a mesma coisa, a igreja era a mesma igreja, estava tudo igualzinho. Mas só que chegou um momento que na hora da entrega, o que Deus está interessado não é a quantidade do valor, se vendeu propriedade, se deixou de vender, o que Deus está interessado é o que você conversou com o Espírito Santo. O que você conversou com o Espírito Santo? A igreja está precisando de muita coisa, é óbvio. A gente tem que ajudar muita gente, é óbvio. Mas o que foi que o Espírito Santo falou com você? Ah não, o Espírito Santo falou para dar isso aqui, toma. Aí a palavra do conhecimento veio para Pedro. E ele falou, olha, eu não combinei nada com você. A igreja não combinou nada, eu nem sabia que você tinha, ou que você queria vender alguma coisa. Se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, qual é o problema? Ninguém sabia, era teu. Você tinha o direito de ficar com o dinheiro. É tua casa, teu dinheiro. Ninguém sabia. Se você não quisesse vender também, qual é o problema? A terra era tua. Você podia ter ficado com ela. Agora, por quê? Em oração, você fez um voto com o Espírito Santo e está mentindo para ele agora. E por que você mentiu para o Espírito Santo? Novo Testamento. Jesus já veio. Jesus já subiu aos céus. O Espírito Santo está aqui nos dias atuais. Porque o Ananias mentiu ao Espírito Santo, ele caiu morto. Agora pensa se essa igreja, a gente pede avivamento para a igreja, não pede? A igreja tem orado por avivamento, sim ou não? O que é avivamento se não buscar o Espírito Santo de uma maneira que ele desça sobre nós, assim como ele desceu em Pentecostes, assim como ele estava sobre a igreja de Atos dos Apóstolos? O que é avivamento se não for algo parecido com isso? O problema é que se o avivamento chegar, do jeito que estamos pedindo, e vai chegar, junto com o avivamento chega o juízo de Deus. Vou repetir, junto com o avivamento vem o juízo. E junto com o avivamento não pode se mentir para Deus e nem para o Espírito Santo. E não estranhem, se você está vendo um ou outro irmão que você conhece, que não está mais na igreja, que está andando como um zumbi. Por que eu estou falando zumbi? Porque zumbi é como se fosse um morto-vivo. Está vivo, está aí na rua, mas está como morto. Casamento morreu, finança morreu, voltou para as drogas, voltou para a bebida, está tudo desgraçado de novo, está como morto. Eu não posso te afirmar, mas eu posso dizer que muitos desses mentiram para o Espírito Santo enquanto estavam dentro da igreja. Você pode mentir para mim, você pode me enganar. Eu estou te ajudando em nome de Jesus, você pode me enganar dizendo me dá mais, você pode fazer o que você quiser comigo, pode mentir para pastor,
Você pode mentir para o seu líder de célula, você pode mentir para o seu discipulador, mas para o Espírito Santo você não mente. Eu repito, para o Espírito Santo você não mente. E eu vou te dizer uma palavra muito séria aqui como pai agora, sentado na mesa com vocês. Eu já falei que um dia eu gostaria de fazer a ceia de verdade, sentado na mesa, sentado mesmo assim. E eu vou falar algo que um pai falaria para um filho que pisou na bola, no meio da mesa. Eu vou falar para você agora, quantos querem me ouvir? Para de mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe quem você é. Ele conhece a sua casa. Ele conhece os seus pensamentos. O Espírito Santo conhece as palavras que você tem lançado. Ele conhece por onde você tem andado. Ele sabe as coisas que você gosta. Não só as roupas que você veste, mas as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, as falas que você diz para a tua esposa, ou para os seus pais, ou para a sua mulher. Ele sabe os seus pensamentos. O Espírito Santo conhece cada passo que você dá, porque os olhos deles estão em todos os lugares. Você pode mentir para mim, você pode se esconder de mim, você pode faltar na igreja, não pisar nunca mais os pés aqui. Você pode fingir que as coisas estão acontecendo lá escondido, porque o pessoal da igreja não está te vendo, mas eu digo uma coisa para você, os olhos do Espírito Santo estão em todos os lugares. Eu vou dizer algo muito sério para você, pare de mentir para o Espírito Santo, porque senão o teu destino é o mesmo destino de Ananias e Safira, foram parar dentro do caixão. Gente, eu vim aqui nessa igreja porque eu vim ouvir uma palavra de bênção. Esse pastor está me ameaçando de morte agora? Eu sabia que eu não devia estar aqui. A igreja está um tal de discurso de ódio. Eu não estou fazendo discurso de ódio, eu estou falando discurso de amor. O Espírito Santo é o nosso Pai. Vou repetir, o Espírito Santo é o nosso Pai. O Espírito Santo nos ama. O Espírito Santo está sentado na mesa com a gente hoje. Mas como um pai que ama, ele corrige. E o Espírito Santo está dizendo, na minha casa não habita mentirosos. Os mentirosos podem chegar aqui e sentar na mesa comigo, porque Jesus recebe todo mundo. Você pode vir como você era. Venha com mau caráter, venha mentindo, venha roubando, venha fazendo o que você quiser fazer. O que você fazia, venha se prostituindo. Pode vir. Pode se chegar à mesa. Mas uma vez que você fazer parte desta família, agora você está numa família de santos, você vai ter que mudar a sua vida. Então se você era mentiroso, você vai ter que parar de ser mentiroso. Preste atenção. Se você era mentiroso, você tem que parar de ser mentiroso. Vou repetir de novo, se você era mentiroso, você tem que parar com essas mentiras. Se você era mau caráter com as pessoas que falavam uma coisa e não faziam o que falava, você tem que começar a ter palavra. Se você se vestia como uma prostituta na rua, se o teu comportamento era um comportamento sensual, de uma mulher que queria mostrar o corpo para os outros, você tem que mudar a sua roupa, o seu estilo, ser uma pessoa moderada. Por que uma pessoa crente precisa ficar? Por que uma menina cristã precisa mostrar a coxa para os outros homens? Me explica isso. Na verdade, não precisa ser crente. Eu trabalhei com pessoas muito bem de vida. Entre os ricos. Numa escola que só frequentava ricos. As meninas não andavam com as roupas que eu via quando eu chegava no meu bairro. E por que só porque eu moro num bairro de classe pobre, eu tenho que mostrar o meu corpo e vender o meu corpo para os outros? Por quê? Não estou dizendo que rico não peca, tá, gente? Eu estou só dizendo para você que é uma questão de ética, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão nem de espiritualidade. É uma questão de ética.
Agora, se eu sou crente, eu tenho ética, é instantâneo. Então o Espírito Santo sabe a roupa que eu uso, ele sabe os trajes que eu visto, o Espírito Santo sabe as falas, ele sabe os seus... Gente, não precisa ser crente para saber que palavrão não deve estar na boca de ninguém. Eu não era crente. Eu não era crente quando meu pai falava, se você xingar eu vou dar uma mãozada na sua boca. Eu não era crente, mas não podia falar palavrão na minha casa. Eu não era crente. E na minha época, agora não mais, mas na minha época, a gente xingava na rua, porque na rua, né, pode tudo. Mas ai de xingar na frente do seu pai. E por que não podia xingar? Ai de xingar na frente da professora, na escola. Não podia xingar. Mas a escola era de crente? Não, a escola era normal. Então tem coisas que até no mundo é errado, sem ser crente. Agora, se eu estou na igreja dizendo que eu sou do Senhor Jesus Cristo, eu preciso fazer as coisas que é certa. Então se eu mentir, eu não posso mentir mais. Se eu era um mau caráter, eu não posso ser mais. Se eu era uma pessoa de dupla palavra, eu não posso ter dupla palavra, eu tenho que ter uma palavra única. Se eu me vestia de um jeito X ou Y, já está a hora de eu olhar no espelho e falar, Espírito Santo, me ajuda agora, eu preciso mudar o meu estilo. Me ajuda aí, Espírito Santo. Pastor, qual é o estilo de crente? Não sei. É um estilo moderado. Moderação é a palavra. Pastor, o que não pode? Sensualidade. O que é sensual? Não sei, julga você. Você tem o Espírito Santo, amém, amados? Pastor, eu olhei no espelho hoje. Eu estava lá em casa saindo. Aí eu olhei no espelho. Aí eu olhei no espelho assim. E eu vi que eu estava muito bonita. E eu senti paz. As pernas de fora. Os peitos aparecendo. Mas eu senti paz comigo mesmo. Fala para a pessoa que está do seu lado. O que o pastor está dizendo não é para você sentir paz com você mesmo. O que o teu pastor está dizendo que a tua paz tem que vir do Espírito Santo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quantos estão bravos comigo já? Eu nem terminei. Não se brinca com o Espírito Santo. Você pode ligar para o pastor, ou para o teu líder de cela, ou para o seu discipulador e falar, olha, eu não vou para a Santa Ceia hoje, porque sabe, eu acordei, eu tô com mal-estar. Por isso que eu não vou para a Santa Ceia hoje. Você fala, o teu líder vai falar, tudo bem, meu querido, Deus te abençoe, eu vou orar por você. Não é assim que a gente vai fazer? Mas era mentira! O mal-estar que ele está hoje é porque ele pegou o resto da feijoada do almoço de ontem, comeu a feijoada de noite, ficou tendo aquele refluxo a noite todinha, acordou com ressaca de feijoada, e agora ligou dizendo que não vai para a Santa Ceia porque está com mal-estar. Irmão, mete o dedo na garganta, vomita e vai para a igreja. Estou exagerando aqui, desculpa. Mas você pode mentir para mim você pode. Mas para o Espírito Santo você não consegue mentir. E eu digo mais, ai de você que mentir para o Espírito Santo. Ai de você que achar que o Espírito Santo é um pastor qualquer, que você pode falar o que você quiser para ele, e ele vai ter que acreditar, e está tudo resolvido. E outra, eu não estou falando dentro da igreja. Vira para uma pessoa que está do seu lado e fala para ele que não está, alguém que não está do seu lado, vira para essa pessoa, deve estar atrás, deve estar na frente, em algum lugar ela está. Vira para essa pessoa e fala assim, olha, eu não sei se você está entendendo, pastor, mas ele não está falando do culto agora. Ele está falando lá da tua casa.
Ele está falando de você, mas lá dentro do seu serviço. Diga, ele está falando de você, mas lá na escola. Ele está falando de você, mas lá no meio dos seus vizinhos. Mas ele está falando de você. E dele também. Vocês estão aqui, igreja? Não minta para o Espírito Santo. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque hoje nós vamos fazer ofertas aqui. E essa palavra também estava relacionada com o momento de ofertas. E o Espírito Santo estava lá, até no momento das ofertas. Porque tem gente que pensa que o Espírito Santo não participa disso. O Espírito Santo participa de tudo. E quantas vezes, não precisa levantar a mão, não precisa levantar a mão, mas quantas vezes, o pessoal só pode ficar aí atrás se não for conversar. Se for para conversar, eu vou mandar todo mundo sentar. Né, Jorge? De novo, Jorge. Deixou o Marcos te pegar, né? Entendi. O Espírito Santo está em todas, inclusive no momento das ofertas. O que seria da igreja evangélica hoje, se num culto como esse, filmando na internet, ao vivo, uma determinada pessoa chegasse e colocasse uma oferta no altar, o pregador virasse para ele e falasse, isso aí que você está colocando é mentira. E a pessoa caísse morta ao vivo, online. O que seria isso hoje, Natanael? Online, ao vivo. Pum. O cara cai morto dentro da igreja. Eu sei o que ia acontecer. Ia sermos condenados pelo mundo, óbvio. Mas uma coisa ia acontecer. A igreja ia ter temor. Como aqui, a palavra do Senhor diz que gerou muito temor na igreja. Não é medo, temor, respeito. Porque hoje o que está faltando é respeito ao Espírito Santo. Quando você mente para uma pessoa e acha que aquilo ali tudo bem, você não tem temor ao Espírito Santo. Quando você não cuida do teu corpo, que a Bíblia fala que é templo dele, é casa dele. Irmão, vamos ser honestos. Ele é o Espírito que? Santo. Ele não vai querer morar em qualquer lugar. Habitar em qualquer lugar. Tem gente que fala que tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não faz parte do Instagram dele. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você vai ter que vasculhar a tua rede social. Diga, hoje. Fala, por favor, volta lá e apaga tudo, antes de você ter se convertido. Fala assim, porque aquele Facebook, só a graça de Deus ali. Fala, naquele Facebook e naquele Instagram, ainda tem você bebendo lá. Ainda tem aquelas roupas esquisitas lá. Então, por favor, vai lá e apaga aquele negócio. Diga, senão as pessoas vão achar que você ainda é aquela pessoa. E você não é mais aquela. Quem aqui já se chocou com rede social de irmãos aqui? Levanta a mão. Quem já ficou chocado? Meu irmão, já aconteceu isso uma meia dúzia de vezes. Que eu não conheço todo mundo da igreja. Então as pessoas vão entrando, e aí você fica, quem será que é esse fulano? Aí você clica. Aí quando você clica, você descobre quem é. Aí você começa a rodar. Ai, misericórdia! Está amarrado. Quem já passou por isso? De ficar até com vergonha. Irmãzinha, ei. Deixa eu falar com as meninas grávidas aqui. Posso falar com as grávidas? Foi um assunto que eu estava conversando, não sei com quem esses dias. Posso falar com as grávidas? Eu estava conversando sobre isso esses dias. Gente, deixa eu falar uma coisa para você, gravidinha. A minha esposa, ela tem foto que ela tirou da barriga do Mateus, da barriga da Emily. Mas são fotos particulares, alô? É sua, para você guardar.
de recordação do seu corpo para você e para o seu marido. Por que você está colocando foto lá no Instagram? Da sua barriga dá para ver até sua calcinha. Quem te deu o direito, mulher grávida crente, de postar foto com o barrigão lá e o sutiã de fora? A barriga é para você, é para o teu marido. Vocês vão guardar aquelas fotos de recordação. Para vocês, é para a família. Não é para rede social. Se tem uma grávida do seu lado, pega ela aí. Tem alguma grávida do seu lado? Acha uma grávida aí. Está cheio de grávida agora, irmão. Tem grávida que não falta nessa igreja. Está cheio aí. Vira para essa grávida aí e fala, a barriga é só sua e do seu marido. Fala, não quero ver sua barriga na rede social não. Fala, fica só para vocês. Pastor, por que você está falando de todas essas coisinhas? Estou sentado na mesa com os filhos. Na mesa com os filhos. Eu falo disso todo domingo? Não. Falo disso todo ano? Não. Mas hoje estou falando. Para de mentir para o Espírito Santo. Para de envergonhar o Espírito Santo. Para de trazer vexame para o Espírito Santo. Tem gente que vai sair daqui do culto hoje, já vai sair clicando na rede social. Cadê? Onde que apaga? Que faça isso mesmo. Glória a Deus. E se fizer, valeu a pena a palavra, não valeu, pastor Daniel? Se fizer isso, já valeu a palavra, já valeu, está valendo. Glória a Deus, já ganhei um, Evers. Pastor Daniel falou que a questão do escândalo para os irmãos é algo muito preocupante. E é, porque muitas pessoas deixam de participar da igreja porque viu alguma coisa na rede social. E eles vão dizer o seguinte, você viu essa daqui? É daquela igreja lá, ó. Eles falam assim, é daquela igreja lá, da tal da fonte de alívio. Olha esse Instagram aqui, dá uma olhada aqui. Olha isso aqui. É daquela igreja lá. Ah, ó, essa aqui é líder, viu? É líder lá, viu? Líder de célula. Olha só, dá uma olhada aqui. Amém, amados? O Espírito Santo está falando? Tem um monte de ofertas aqui nesse altar. Pergunta que não quer calar. Quais dessas ofertas são verdadeiras? Será que todas que estão aqui são verdadeiras? Eu deixei bem claro, pergunta para o Espírito Santo. Será que tudo que tem aqui é verdade? Eu nunca vou saber, Alan, nunca saberei. Se o que foi colocado na sacola A, B ou C é real. Se a pessoa fez exatamente o que combinou com o Espírito Santo. Ou se o Espírito Santo falou e gritou no ouvido dela isso, e ele falou, não, isso aqui é muito caro, eu vou levar o outro. A Air Fry não chegou. Ah, pode ter o voucher, né? O voucher, é verdade. Verdade, às vezes tem um vale Air Fry. Tá certo. Mas a verdade é que nós nunca saberemos. Olha para mim. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. E eu vou dizer uma palavra bem séria para você. Se a partir dessas ofertas, a sua vida pode mudar no que se refere à prosperidade doméstica. Mas a partir dessa oferta, se for mentirosa, você pode começar a morrer e afundar a sua vida financeira. Porque tudo que Jesus queria era verdade, Ele não queria mentira. Ele não queria fingimento. Ele não queria que você viesse aqui aparecer hoje no culto. Eu vou levar um negócio lá grandão para todo mundo. Não era isso que Jesus queria. Jesus queria apenas que você fosse treinado a amar, treinado a dar, treinado a repartir. É só isso que Ele queria. Mas nem isso você conseguiu ser verdadeiro com o Espírito Santo. Então eu vou dizer uma palavra muito séria com você. Se você foi mentiroso com o Espírito Santo, você ainda tem chance. Como diz o irmão Raul Gil. Pegue o seu presentinho e saia de mansinho.
finge que pega escondido, põe debaixo da roupa, vai. Não era isso. É melhor você não dar nada, entende? É melhor você não fazer nada, mas não faça o que é mentira. Não faça o que não é real, o que não é verdadeiro. Porque você pode estar colocando em risco a sua própria vida financeira. Você pode estar colocando em risco a sua saúde, a saúde da tua família. O bem-estar da tua casa está em xeque-mate. Mas pastor, xeque-mate por causa de um chinelo? O nome não é chinelo. O nome é verdade. Quantos estão entendendo? Então, em nome de Jesus, nós vamos ofertar hoje as coisas, os dízimos, se você trouxe, e as ofertas também. Mas independente do que você for fazer, você vai fazer com verdade. E não é para o culto de hoje. Eu não estou pregando aqui para o culto de hoje. Eu estou pregando aqui para a sua vida. Olha para mim. Isso aqui é para a vida inteira, até Jesus Cristo voltar a buscar a sua igreja. Chegou o tempo, levante as suas mãos. Chegou o tempo que Deus está levantando uma geração de filhos e filhas cheias do Espírito Santo. É uma geração do avivamento, uma geração de pessoas curadas, cheias do Espírito Santo, tratadas por dentro e por fora. Pessoas com caráter tratado, pessoas que não mentem primeiramente ao Espírito Santo, mas também ela não mente para as pessoas. Está chegando o tempo aonde os adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque esses adoradores é o que o Senhor está procurando. Ele está procurando e Ele vai encontrar, porque é eles que vão subir para o céu. E eu quero declarar que se eles estão aqui, se você é um dos adoradores que andam em espírito e em verdade, que você foi achado por Jesus e você tem certeza que por causa das suas ações você vai subir com Ele para a glória. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Maranata, vem Jesus. Se você é um dos que vai subir, então começa a glorificar e dizer: eis-me aqui, Senhor, esta é a minha verdade, a minha vida, a minha oferta, o meu amor, estou aqui com o meu coração, Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.